Continuando aqui, vamos fazer então a variação, tá? Pode ser? Vamos ler então a questão 2. No hospital, uma enfermeira verificou que entre duas medições a temperatura de um paciente variou de 36 graus para 41 graus Celsius, tá? De quanto foi a variação de temperatura do paciente expressa na escala Fahrenheit? Então eles querem a variação em Fahrenheit, tá? A gente tem em Celsius. Pois bem, a gente tem que entender que variação é o final menos o inicial, tá? Final menos o inicial. Qual que é a nossa temperatura final aqui? Nossa temperatura final, olha só, é 41 graus, né? 41, então vai ser 41 menos quanto? 36, né? 41 menos 36. Beleza? Vai ser essa variação. Já vou colocando a fórmula aqui do lado. E as fórmulas que a gente precisa são essas daqui, ó. Delta TC sobre 5 igual a delta TK sobre 9. Então a fórmula que a gente vai usar é exatamente essa daqui, tá? Assim como a fórmula isso aqui não é TK não, tá? A gente tem uma mania de colocar TK, mas é TF. A fórmula do TK é exatamente a mesma da fórmula do Celsius. Tem um 5 aqui embaixo no denominador, tá? Então é exatamente a mesma coisa. A gente vai usar essa daqui, tá? Essa daqui que eu tô fazendo esse retângulo aqui. Essa daqui que a gente vai usar. Pode ser? Beleza, então. Tá, 10 tirar 4 que vai ficar 5 e exatamente 5 graus a temperatura. Se você for ver, ó, 36, 37, 38, 39, 40, 41 são exatamente 5 graus de diferença. Ou seja, a variação aqui em delta TC foi de 5 sobre 5, que é igual a delta TF, já ia escrever delta TK de novo, sobre 9. Vamos resolver isso aqui primeiro. Isso aqui vai dar 1 vai ser igual a delta TF sobre 9, delta TF, variação em Fahrenheit, vai ser igual a 9 graus Fahrenheit. Interessante, ó, 9 graus Fahrenheit. Então, gente, a gente achou aí então os 9 graus Fahrenheit. Vamos ver se é só isso. Tá, de quanto foi a variação de temperatura do paciente expressa na escala Fahrenheit? A variação foi de 9 graus, tá? Só a gente utilizar aí a fórmula de variação, a gente já consegue chegar lá. É basicamente isso. Vocês vão usar essa fórmula aqui ou essa daqui, quando vocês quiserem ver de Fahrenheit para Kelvin ou de Celsius para Kelvin e vice-versa, tá? É tudo igual, mesma coisa. A diferença aqui no TF aqui o denominador é 9, nos outros demais é 5, tá? Ok. Agora vamos para a calorimetria, tão famigerada calorimetria. Vamos lá. Calorimetria. Medições de calor. Interessante. As unidades aqui que a gente utiliza são bastante peculiares até. Se a gente pegar aqui as fórmulas, que eu não sei, tem umas que eu não sei de cabeça, a gente vai ter que quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico, que é MC, né? Não é isso? Tem essa também, né? Tem o Czão, que é a nossa quantidade de calor. Eu já vou enumerando aqui para vocês do lado o que significa cada coisa, tá? Eu vou ser bem rápido e breve com isso. Vamos lá, vamos ver se eu não esqueci de nada. Qzão, Q maiúsculo, né? A quantidade de calor, medida também aí em quilocal, tá? Quilocal por grama grau Celsius. Ou somente quilocal, né? Enfim, Czinho, eu esqueci do Czão, né? O Czão é, no caso, a nossa capacidade térmica. Ok. Enfim. No finalzinho a gente coloca aqui os derivados no SI, no Sistema Internacional de Unidade, no SI, tá? No finalzinho a gente coloca. Tá, o Qzão, quantidade de calor. O Czinho é calor específico. E o ΔT é variação de tempo. O M é massa e o Czão, C maiúsculo, é capacidade térmica. Então não confundam aqui o C minúsculo com o C maiúsculo. C maiúsculo é capacidade térmica. C minúsculo é calor específico. Por exemplo, o calor específico da água aqui, se a gente puder ver, ó. Calor específico definido como custo de energia necessária. Tá. Aqui, ó, acetona, areia, água. Água é 1, exatamente 1. Calor específico é 1, certo? Vamos fazer algum exercício aqui bem rápido. Talvez tenha até parte 3 desse vídeo, cara. Mas é por aí. Vamos fazer aqui um bem fácil, que tem menos trabalho aqui, porque todos aqui dão um pouquinho de trabalho. Vamos ver. Fornecem-se 250 K de calor a um corpo e em consequência sua temperatura se eleva de 10 graus para 60 graus. Considerando o calor específico do corpo igual a 0,11, determine a massa de seu corpo. Ou seja, a gente tem aqui duas fórmulas que a gente pode determinar a massa, que é essa primeira aqui e essa última.
a gente vai ter que ver em qual se aplica. Quais dados a gente tem? Ó, fornecem-se 250 cal de calor a um corpo. Isso é a quantidade de calor, né? Então, a gente já sabe que é o Qzão. A gente já sabe que é o Qzão, né? Q igual, vai ser Q igual a alguma coisa, ou isso ou isso. Vamos ver. Em consequência, sua temperatura se eleva de 10 graus para 60 graus. Gente, eu falei variação de tempo, mas é variação de temperatura, tá? Me perdoem, tô fazendo besteira aqui. De temperatura. Não sei de onde que eu tirei tempo, mas enfim. Beleza. Tá. Se eleva de 10 graus para 60 graus. Essa é a variação. Temperatura final menos a inicial. Isso aí vai dar 50 graus, né, de diferença. Que é 60 menos 10. Tá, considerando o calor específico do corpo igual a 0,11 cal por grama grau Celsius. Tá, então a gente já sabe. Se ele me deu calor específico é porque a gente vai usar essa fórmula de baixo aqui. Porque a de cima, não, a de cima também tem calor específico, ô burrão, miserável. Só que a de cima não tem variação de temperatura, então a gente vai ter que usar a de baixo, de qualquer maneira. Então 250, né? Igual, tô só substituindo os valores, tá? 250 é igual ao calor, a massa, né? Ele quer determinar a massa. Então vai ser quanto que vale o calor específico ali? Vale 0,11. Então 0,11 m vezes m, né? Vezes a variação de temperatura, né? Que foi de 50 graus. Perfeito? 50 graus. Então, cara, multiplicando isso daqui por 50, eu não vou fazer de cabeça aqui que eu quero passar vergonha. Multiplicando isso daqui por 50, ó, 0,11, vamos lá, 0,11 vezes 50 dá 5,5. Opa, tá caindo tudo aqui, velho. 5,5 m, tá certo? A gente pode dividir também, então. Pode colocar igual aqui, 250 igual a m, 5,5. Por quê? Porque ele estava multiplicando, desce dividindo. Normal, a gente pode redesenhar isso daqui para ficar mais bonitinho, ou menos feio, né? Dessa forma aqui. 5,5. E a massa vai ser então igual a... Lembrando que a massa é medida em gramas, tá? Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso. 250 sobre 5,5. Isso aqui deve dar um valor inteiro. Nossa, quebradaço. 45 dá 45,45 gramas. Quebradaço, mano, é muito quebrado. Muito quebrado. Deu exatamente isso, mas deu um número bem quebrado. A gente não tem como provar aqui que é exatamente isso. Mas vamos fazer outra aqui, ó. Uma pessoa bebe 300 gramas de água a 5 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36,6 graus Celsius, calcule a energia em forma de calor que essa pessoa transfere para a água. Ou seja, ele quer a quantidade de calor, o Qzão, tá? Enfim, a gente vai ter que usar a fórmula. Eu fiz uma pequena dedução aqui, porque como a gente sabe que é água, a constante aqui o calor específico da água é 1, a gente já sabe disso. Então a gente pode simplesmente ignorar aqui o Czinho, utilizar essa fórmula aqui, ó, levando em consideração a massa e a variação de temperatura, que a gente já sabe que é de 31,6 graus Celsius, tá? Beleza, que é a temperatura final menos a inicial. Então a gente teve essa variação aí de temperatura. Ok, então tá, só a gente colocar aqui o Q igual a massa 300 gramas vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura, tem 1,6. Então isso aqui tá bem tranquilinho, vai ficar 300 vezes 31,6. É interessante que a gente faça isso utilizando uma calculadora, para a gente ser mais rápidos aqui. Claro que na hora da prova a gente não vai ter essa oportunidade, então treinem cálculo mental, esse tipo de coisa. 9.480 quantidade de calor, 9.480. Só que isso aqui está em calorias, né? Cal. A gente pode colocar isso daqui como 9,4 kcal, dá no mesmo, tá? Ou melhor, 9,48 kcal, é mais preciso, né? Porque o prefixo K indica 1000, né? Então 9,48 mil calorias, tá? Se a gente for tentar então fazer aqui
prova real. Vamos ver se vai dar certo. 9.480 igual a 300 vezes 1 vezes 31,6. Vai dar exatamente a mesma coisa. Vamos ver só. 300 vezes 31,6 dá exatamente 9.480, ou seja, é exatamente isso. Então aqui a gente não tem como errar, tá certo? Não existe aqui uma forma de a gente errar isso daqui. Basta mesmo a gente interpretar, e aconselho vocês a fazerem isso, colocarem sempre do lado assim os valores. Por exemplo, me deu massa, me deu variação de temperatura, me deu calor específico. Coloque os dados que o exercício vai te dando, tente interpretar aquele exercício, tá? Aí vocês vão conseguir chegar longe, galera. É isso aí. Espero que tenha ficado um entendimento aí de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos debater, gente. Vamos tentar resolver, tentar chegar num consenso. E é isso daí. Qualquer besteira que eu tenha falado aqui, vocês me corrijam, por favor. Certo? Qualquer besteira aí que eu tenha feito aqui, vocês me corrijam, por favor. E faltou uma coisa, né, que eu prometi aqui, que a gente vai colocar então os valores no Sistema Internacional de Unidades. Eu já vou fazer isso aqui. Então, gente, anotem aí, só para não esquecer. Quantidade de calor a gente mede ou em quilocal ou em cal. Calor específico ou em cal por grama grau Celsius ou em joule por grama grau Celsius. Variação de temperatura geralmente em grau Celsius, tá? Mas a gente pode também encontrar aí, sei lá, grau Fahrenheit ou Kelvin. Aí, sei lá, dá uma louca nesse povo aí. Massa em grama ou em quilograma. Capacidade térmica em cal por grau Celsius, tá? Então não confundam aqui cal por grama grau Celsius, que é do calor específico, e cal por grau Celsius, que é da capacidade térmica, tá? Só tirar uma fotinha disso daí, ó, tirar a borracha daqui. Tirar uma fotinha aí, ó. Olha só, agora pegou num ângulo bem legal. Printa aí, dá um print. Vai ficar show de bola isso daí, tá? Só pra gente não errar, porque isso daqui tira ponto também, tá? Então é isso aí, gente. Um abraço, valeu e tamo junto.